Mensagens que amparam. Vamos entrar na palavra de Deus? Nós estamos aí no estudo do Salmo 23, nós vamos fechar hoje aí o nosso 10º domingo do Salmo 23, né? Vamos lá, Salmo 23, versículo 1 em diante. Nós vamos ler ele todo, daqui a pouco nós vamos frisar uma parte dele aqui, ó. Salmo 23, verso 1 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Como eu disse, já são 9 domingos, hoje é o 10º, vamos fechar esse estudo do Salmo 23, e nós ouvimos muitas mensagens da parte de Deus, através do pastor Paulo, né? E hoje eu quero trazer também uma outra mensagem. Eu estava dizendo aqui para os irmãos que a palavra de Deus, né, o que está por trás dela que é o interessante, né? O apóstolo Paulo, ele diz que a letra ela mata, mas o Espírito é o que vivifica. Né, talvez a pessoa vem na igreja e fala: pastor, mas o Salmo 23 a gente conhece muito bem, né? Eu tenho até um Salmo 23 aberto lá, né? A Bíblia fica aberta lá, eu já conheço muito bem, né? Mas o interessante é a revelação da palavra, não é o texto em si, né? A letra em si mata, né? Se a gente ficar só na letra, isso mata, mas a revelação é isso aí que vivifica, é isso aí que nos fortalece, é isso aí que edifica em nome de Jesus, amém? Mas olha, eu quero focar um pouquinho aqui, eu quero dar um foco num texto, num versículo que o pastor Paulo já pregou, mas eu quero alongar o entendimento que ele já trouxe, né? Ele já trouxe um entendimento muito bom para nós aqui, né? E eu quero alongar um pouquinho mais esse entendimento, que está no versículo 4. Versículo 4 diz assim: ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, salmista? Porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Quero focar esse versículo 4 mais um pouquinho, alongar um pouquinho mais aqui o entendimento que já foi nos dado. Veja que aqui o Davi está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque o Senhor, né, ele chega a usar o termo, porque tu, né, você vê que ele está tão íntimo aqui, que ele diz: tu estás comigo. Irmão, veja que aqui ele não está passando pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo: se eu passar, aqui é uma suposição, ele não está vivendo isso. Mas você vai ver que teve um momento que o Davi viveu isso sim, né? Aqui, quando ele escreve o Salmo, ele não está vivendo, mas tem um momento da sua vida que ele vive. E que momento foi esse? É um texto conhecido nosso também, não precisa abrir não, eu vou citar aqui porque é conhecido nosso. 1 Samuel 17, você conhece o momento, né? O Davi, quando você fala do Davi, você chega para alguém: o Davi da Bíblia. Todo mundo lembra de Davi como aquele que matou Golias, né? Ele ficou marcado por isso. Né, você vai ver que o Davi ficou marcado por derrotar o Golias, o gigante Golias. E nisso, meus irmãos, tudo começa quando? O gigante Golias, ele afronta um exército inteiro de Israel. Ele afronta todos. E ninguém se prontifica a enfrentar. Por quê, irmãos? Porque o Golias, ele representava esse vale da sombra da morte. Né? Os israelitas entenderam: peraí, e lutar com o Golias já, como diz, é declarar morte, é saber que quem for lá vai morrer, não tem disso. Não tem como ganhar dele, não tem como vencer ele. Então, o Golias representava esse vale da sombra da morte. E aí você conhece a história, você sabe que o Davi, quando foi, né, ele foi a pedido do seu pai Jessé, ele desceu ali para o local de batalha, mas ele não desceu para guerrear. Ele desceu ali para levar um lanche para os irmãos, né? Os irmãos já estavam há dias no campo de batalha, e aí o Davi desceu ali para levar um lanche, ou seja, foi lá fazer um bem para os irmãos. E quando ele chega lá, os irmãos ainda falam que ele está lá xeretando, né? Os irmãos ainda recebem mal, os irmãos ainda começam a reclamar do Davi. Você veio aqui tomar conta da nossa vida, você veio aqui observar, você veio xeretar isso aqui. Mas Davi não foi com esse intuito, né? Nós sabemos disso. O Davi, ele foi para literalmente levar o lanche, como quem diz: os irmãos devem estar com fome, muitos dias lá no campo de batalha, devem estar com fome. Foi lá para fazer isso. Mas quando ele chega lá, ele vê um exército inteiro, né? Ele vê um exército todo, simplesmente ali temendo, né? Com aquele semblante de medo, pasmo. E quando ele vê isso, ele pergunta: mas peraí, o que está acontecendo aí? E aí o Saul fala: olha, é o seguinte, o Golias, né, o gigante, né, dos filisteus, está afrontando o exército e ninguém se prontifica a enfrentar. E realmente, né, é como eu disse, né, ele representa um vale da sombra da morte. Enfrentar um homem desse aí é morrer, não, como diz, não tem como vencer um homem desse. Aí o Davi, corajoso, a Bíblia diz até que ele era um homem valente, ele diz: não, eu vou enfrentar.
Então eu vou enfrentar. O Saul deve ter pensado assim, esse menino está achando que é uma brincadeira isso aqui. Ele deve estar achando que isso aqui é uma brincadeira. E não é uma brincadeira, isso aqui é uma guerra, isso aqui é uma coisa séria. E aí o Davi falou, não, eu vou. Eu vou e vou te falar por que eu vou. Eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo assim, eu vou enfrentar e vou vencer, por quê? Porque o Senhor está comigo. Nesse vale da sombra da morte chamado Golias, eu vou vencer, eu vou enfrentar e vou vencer, por quê? Porque o Senhor está comigo. Você vê que aqui no Salmo, ele está dizendo, ainda que eu andasse, ele não está vivendo ainda. Mas lá em 1 Samuel 17, não, ali representa o vale da sombra da morte. E ele vai e ele diz, por que eu vou lutar e vou vencer? Porque o Senhor é comigo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Veja que ele não temeu o gigante. E sem contar que ele tinha relatado, ó, já venci o urso, eu já venci o leão, mas ele diz, eu vou não é nem por causa das vitórias lá de trás, não, é porque o Senhor está comigo. E meu irmão, nós temos que ser assim também. Às vezes o vale da sombra da morte para nós pode representar não só a morte física. É igual eu estava te citando aqui hoje, 7 da manhã. Meu irmão, por exemplo, um casamento. Quando, por exemplo, se um casal chega a divorciar, é uma família que morre, é um casamento que está morrendo. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela tem ali vamos dar exemplo, que ela trabalha num lugar e quando vê ela é dispensada. Querendo ou não, é um vínculo ali que está morrendo. Né? Ainda mais dependendo da circunstância, dependendo da maneira que for, é um vínculo ali que está morrendo. Então, o vale da sombra da morte não é só exatamente uma morte física, não é só a morte da carne, mas pode simbolizar, como eu disse, um divórcio, né? Pode simbolizar muitas vezes até mesmo a morte espiritual. Talvez a pessoa está andando num vale da sombra da morte, onde ela não consegue ter comunhão com Deus, ela não consegue orar, ela não consegue buscar. Né? Igual, infelizmente, você vê que nesses tempos que a gente teve de pandemia, quantas pessoas talvez querendo vir para a igreja não conseguem, você vê que é meio que um vale da sombra da morte, mas da morte espiritual. Mas o Davi falou, eu vou lutar e vou vencer o Golias, por quê? Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E a história a gente conhece, o final da história você conhece. Quando vê, ele vai lá, derruba o gigante e fica marcado na história. Diga glória a Deus. Só que, irmão, aí vem a pergunta, pastor, quando que eu sei se Deus é comigo? Pastor, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Será que Deus é comigo? Eu tenho minhas dúvidas. Tem um texto que eu cito muito ele, eu gosto muito de citar esse texto, né? Várias vezes, talvez você já me ouviu citar, e eu quero ir nele com você, que talvez você não ouviu ainda. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, vai no segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Abra aí que você vai entender melhor se Deus é com você ou não. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Vamos lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, o versículo é o primeiro em diante, que diz assim, ó. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o que acontecia com o povo? O achava. Então, para aqui, meus irmãos, o período, aqui nós estamos no livro das Crônicas, mas no período dos reis, irmão, era uma coisa meio assim, por exemplo, vinha um rei, assumia ali o reinado, e às vezes o lugar estava cheio de idolatria, cheio de imagens, cheio de símbolos ali de outros deuses, aí vinha um rei, ia lá e arrancava tudo, tirava imagem, tirava os símbolos. Aí quando esse rei morria, assumia um outro. Aí quando o outro assumia, o outro ia lá e botava imagem de novo. Enchia o lugar de imagem, enchia o lugar de símbolo. Aí ficava assim. Aí chegou no período aqui, nós estamos vendo aqui o período de um rei chamado Asa. Esse rei, quando ele assumiu o reinado, ele se deparou com isso. Idolatria, imagem, símbolo. E aí ele foi lá e arrancou tudo. Aí o profeta aqui, um homem de Deus chamado Azarias, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou ele e usou ele para falar para o rei e para o povo na época. Falou, olha, o Senhor manda dizer para todos vocês que enquanto vocês estiverem com Ele, enquanto vocês estiverem com Deus, Ele vai estar com você. Se vocês buscarem, vão achar. Agora, se deixar, Ele também vai deixar. Irmão, então o que isso significa para nós? Quando que Deus vai estar comigo e com você, irmãos? Ele só pode ser comigo e com você quando? Se eu e você for com Ele. Porque para e raciocina comigo aqui, irmão. Meu irmão, Deus que precisa de nós? É nós que precisamos dele. Jesus diz aqui em João 15,5, sem mim nada podereis fazer. Quem depende de Deus somos nós, Deus não depende de nós. Eu usei até muito exemplo aqui, Saída da Mel, é o seguinte, se eu fizesse uma pirraça aqui hoje e falar, quer saber, eu não quero pregar não quero ir para o culto hoje não e tal. Meu irmão, você acha que você ia vir aqui e ia ficar sem culto? Ia nada, ia ter pastor aqui para pregar para você. Então, ou seja, Deus não precisa de mim, mas eu preciso de muito dele. Você, meu irmão, precisa muito de Deus.
E para Deus, irmão, ser conosco, nós precisamos ser com Ele. E ser com Ele, como que eu sou com Deus? É quando eu respeito a sua palavra. É quando eu obedeço a sua voz. Se a palavra de Deus manda eu orar sem cessar, meu irmão, e eu oro sem cessar, aí Deus está comigo. Agora, se eu não oro, se a Bíblia manda orar e eu não oro, Deus não está sendo comigo, porque eu não estou orando, eu não estou fazendo o que Ele manda. Se a Bíblia manda eu ser fiel, peraí, eu sou casado, se eu sou casado, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Se eu quero que Deus seja comigo, eu preciso ser fiel a ela. Eu usei até um exemplo aqui hoje, né? Usei uma ilustração aqui para ficar melhor entendimento. Por exemplo, vamos botar que a pessoa está lá no trabalho, e vamos botar que vamos botar que ela e mais 4 pessoas trabalham lá, e quando vê, vamos botar que sumiu um dinheiro na empresa. Sumiu um dinheiro, e vamos botar que você é uma pessoa suspeita. Você estava lá no dia, você é suspeito. Mas você tem a consciência, peraí, eu não mexi nesse dinheiro. Aí você tem a consciência que não mexeu. Meu irmão, aí você não mexeu, você vai ficar todo atemorizado. Ai, meu Deus, se o patrão descobrir, vai mandar embora. Você vai ficar com medo, sabendo que você não fez nada? Sim ou não? Você não vai ficar com medo. Por que você não vai ficar com medo? Você sabe que você não fez. Você sabe que você está dentro da lei da empresa. A mesma coisa, irmãos, é no mundo espiritual. Meu irmão, se eu estou na lei de Deus, se eu estou andando na lei do Senhor, se eu estou andando na palavra de Deus, meu irmão, pode vir o que vier, eu não vou temer a nada. Por quê? Porque eu estou na lei de Deus, eu estou na verdade. Mas há muitas pessoas que, às vezes, né, eu estava dizendo aqui, o Davi estava falando que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte. Meu irmão, tem gente que se tomar um espetinho no pé já fica com medo. Ah, meu Deus, ficou um espinho no meu pé aqui, eu vou perder meu pé agora. Tem gente que já fica com medo. Mas fica com medo por quê, irmãos? Porque talvez não está sendo com Deus. E vem aquela dúvida, será que Deus é comigo? Mas onde, na verdade, irmãos, a gente tem que pensar, peraí, eu acho que eu que não estou sendo com Deus. Não é que Deus não é comigo, pelo fato de eu não ser com Ele, Ele não está podendo ser comigo. É como nós vimos no versículo 2 aí, peraí, se vocês buscarem ao Senhor, Ele vai ser com vocês. Agora, se deixar, Ele também vai deixar. Mas Ele vai deixar por quê? Porque Ele é mau? Não, é porque quem precisa somos nós, irmãos, simples. É igual, por exemplo, né, se vamos botar que eu tenho algo para fazer e eu preciso da ajuda de alguém. Meu irmão, se eu não chegar para você e falar, irmão, eu preciso da sua ajuda, você vai me ajudar se eu não comunicar que eu preciso da sua ajuda? Não, simplesmente você vai achar que está normal. Com Deus é da mesma forma. Se eu não buscar ajuda, se eu não buscar a Ele, meu irmão, é eu que vou ficar sem Ele. Então, nós precisamos entender isso. Para Deus ser conosco, nós precisamos ser com Ele primeiro. É porque a gente que precisa, irmão. Deus não precisa, aquele negócio. Meu irmão, se eu não quiser, tem outro que vai querer. Se você não quiser, tem outro que vai querer, véio. Simples. Agora, irmão, se a gente buscar em Deus, Ele vai ser conosco. É como Davi disse, posso andar pelo vale da sombra da morte. Pode estar num período que você diz assim, pastor, estou caminhando assim, parece que meu casamento vai acabar. Pastor, parece que infelizmente minha saúde agora vai se definhar de vez. Mas se você está com Deus, meu irmão, você não teme a isso, porque você sabe, Ele está comigo. O nosso Deus está comigo. E se Ele está comigo, eu não sei como, mas eu sei que Ele vai me dar vitória de algum jeito. Alguma coisa Ele vai fazer, mas não vai deixar eu perecer nisso aqui. Né? Eu dava até o exemplo aqui hoje. Se a pessoa tem a certeza, se ela está com Deus, ela vai passar por uma cirurgia de risco, por exemplo. Ela vai passar por uma cirurgia, ela está lá, Deus, eu não sei como é que vai ser. A cirurgia é de risco. Mas eu estou com o Senhor, não sei como. Não sei se o Senhor vai usar o médico, não sei se o Senhor mesmo vai fazer a cirurgia, quando vê o médico não vai nem precisar tocar, ou se o médico vai tocar, não sei como vai ser. Mas eu estou com o Senhor e eu sei que o Senhor vai me livrar disso aqui. Como eu não sei, mas que o Senhor vai livrar, vai. Irmão, e eu falava aqui, Deus não é igual nós, carne e osso. Né? Ele não é como nós. É igual, por exemplo, vamos dar exemplo, eu estou aqui ao lado do pastor João. Ele é carne e osso, eu vejo ele, eu estou vendo ele. Agora, Deus não é carne e osso. Deus, Ele é espírito. Deus eu não vejo, mas eu creio. Em Deus já é diferente, eu já creio que Ele existe. Né? Você está aqui, igual, por exemplo, né? Ah, pastor, eu vi Deus. Pastor, eu vi Deus de terno, de gravata e de sapato. Não, aí você não viu Deus, você viu alguém, você viu uma pessoa, mas não foi Deus que você viu. Deus é espírito, a Bíblia diz que Ele é espírito. Então você crê, você não vê, mas você crê que Ele existe. Irmão, e Ele só pode ser conosco. Quando? Quando eu estou com Ele primeiro. Você quer que Deus seja com você? Quem quer que Deus seja com você e diga glória a Deus? Seja com Ele. O segredo é você ser com Ele. Se você tem dúvidas, pastor, não sei se Deus é comigo nisso. Então, talvez em alguma coisa a gente não está sendo com Deus. Então, a gente precisa ser com Ele. Para Ele ser conosco, nós precisamos ser com Ele primeiro. Amém, irmãos? Eu vou dar um outro exemplo aqui, não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Eu citei hoje de manhã aqui um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Não precisa abrir não, só para a gente ganhar tempo aqui. Mas, na verdade, a história tudo começa o seguinte. Em Atos 3, Pedro e João estão subindo para o templo, para a oração. E aí, quando eles estão subindo, a Bíblia fala de um coxo, que estava na porta do templo, e ali ele pedia esmola para todo mundo, e o pessoal ia dando. Só que quando chegou para Pedro e para João, a Bíblia diz que fitando ele os olhos no cego, no coxo, perdão, fitando os olhos nele, disse assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí ele se levantou, andou, saiu correndo para o templo, e muita gente se maravilhou com aquilo ali. Que coisa boa, né?
Só que, irmãos, diante disso aí, você não tem ideia, mas Pedro e João arrumaram um problema quando curou aquele coxo. Aí, se você for em Atos 4, como eu disse, depois você pode ver com calma em casa, só para a gente ganhar tempo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eles foram usados para curar aquele coxo e começaram a pregar. E a Bíblia diz que num culto, numa pregação, Pedro e João levaram quase 5.000 almas a Cristo, numa só. Muita gente, ganharam muita gente. Irmão, isso começou a incomodar os religiosos da época. E ao incomodar os religiosos da época, a Bíblia fala que eles foram parar numa prisão, no Sinédrio. E aí, chegando lá, irmãos, os homens tramaram, falaram assim, olha, é o seguinte, nós temos que dar um jeito nesses homens aí, porque o negócio está sério. Olha só, olha quanta gente se rendeu a esse tal de Jesus que eles pregam. Olha lá o rapaz que foi curado. Eles queriam dar um jeito, mas ao mesmo tempo eles entendiam, não tem como fazer nada. Né? O poder de Deus é nítido, não tem como fazer muita coisa. Mas eles falaram assim, olha, nós vamos conter esses caras aí. Nós vamos ameaçar eles. Que se eles falarem do nome de Jesus, nós vamos ameaçar e nós vamos fazer algo sério com eles. Aí, do versículo 16, do 15 em diante, aliás, depois você pode olhar lá, você vai ver que, tá lá, que quando eles fazem essa ameaça, eles falaram, olha, vocês vão ter que parar de pregar o nome de Jesus, vocês vão parar de falar o nome do Senhor. Eles poderiam muito bem falar assim, não, então tá bom, então, deixa só a gente ir embora, a gente promete que não vai falar. Só que aí Pedro e João falaram assim, olha, vocês vão julgar entre si se é digno ou não, mas olha, a gente não pode parar de falar. Infelizmente, a gente não pode parar de falar desse nome. A gente não pode parar de falar de coisa que vimos e de coisa que nós cremos, não tem jeito, nós não vamos parar de pregar. O que eu quero que você entenda aqui? Você vai ver que eles passaram pelo vale da sombra da morte, ou seja, se pregar o nome de Jesus, eu mato vocês. Eles poderiam falar, não, então tá bom, a gente para de pregar e deixa a gente convida. Mas foi isso que eles fizeram? Não, eles falaram, não, nós não podemos parar de pregar não, me desculpa. Aí você vai ver que tem um texto lá, se eu não me engano, acho que é o versículo 19, você vai ver que tem um texto lá que diz o seguinte, eles ameaçaram mais. E aí, com a medida que eles iam pregando, eles ameaçavam mais, mas eles continuaram pregando e, meu irmão, e de nada adiantou. Aí eles observaram que a obra era de Deus e o homem que tinha sido curado lá no templo era mais de 40 anos, mas mais de 40 anos que o homem sofria com aquilo. Mas veja que mesmo com o vale da sombra da morte, veja que eles não temeram. O que eu quero mostrar para você com isso aqui? Eles não temeram, irmãos. Eles continuaram pregando, eles continuaram falando de Jesus. Irmão, mas por que eles continuaram? Porque eles sabiam, peraí, Jesus não está em carne mais conosco, mas a gente permanece com ele. Diga glória a Deus. Meu irmão, nós temos que ser com Jesus. Se você está com Deus, meu irmão, você não vê obstáculo, você não vê pedra, você não vê dificuldade. Entendeu? Se ele falou algo para você, você sabe, peraí, ele vai cumprir. Eu não sei como que ele vai cumprir, você não tem nem noção por onde ele vai te levar. Mas você sabe que ele vai cumprir, você sabe que ele vai fazer a obra em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos num texto agora eu preciso abrir, isso aqui eu preciso abrir com você. Vai aqui agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante. É texto conhecido nosso, mas vamos ler aqui. Ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Para aqui, irmão, para nós entendermos então. Aqui em Atos 12, você já viu o seguinte, já viu que tem um relato dizendo que Herodes, né, o rei um rei da época, ele tinha já mandado matar Tiago na espada, né? Tiago, um dos discípulos, um dos discípulos, já tinha sido morto à espada. E ele já tinha definido a próxima vítima dos discípulos. Falou, a próxima vítima agora é o Pedro. Tiago nós já matamos, agora nós vamos matar o Pedro. Pegou ele, levou para a prisão, e deixou ele ali sobre a vigilância de 16 soldados, 4 quaternos, 16 soldados. Ou seja, 16 soldados só por conta do Pedro. Como quem diz, não tira o olho do Pedro por nada. Prenderam ele e falou assim, olha, no outro dia nós vamos matar ele à espada também, nós vamos fazer ele uma vítima também. Aí a Bíblia diz, você viu aqui, que a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Né? Eu estava até dizendo aqui hoje que a igreja aprendeu, ela falou assim, peraí, com o Tiago acho que nós falhamos.
Quando aconteceu com o Tiago, nós não reunimos para orar. Agora nós não podemos vacilar, não. Nós temos que orar para que não aconteça a mesma coisa com Pedro. Eu entendo que eles aprenderam a lição. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o Pedro estava ali entre os 16 soldados. A Bíblia diz que como que Pedro estava? Ele estava apavorado, né? Ele estava temeroso, falando assim, pelo amor de Deus, não me mata não, que eu tenho família. É assim que ele estava? A Bíblia diz que ele estava fazendo o quê mesmo? Dormindo. Mas o que você acha que fez com que Pedro conseguisse dormir diante daquilo? Pensa comigo, você consegue observar o vale da sombra da morte? Como quem diz, o Pedro está jurado de morte. O vale da sombra da morte está ali. Ó. Mas Pedro consegue dormir, irmãos. Irmãos, se fosse eu e você, será que a gente conseguiria dormir? Será que a gente ia conseguir pregar o olho naquele momento? O Pedro conseguiu. Mas eu e você, será que nós íamos conseguir? Irmão, e por que isso aconteceu? Claro, a igreja estava ali atrás orando. A igreja estava fazendo contínua oração por ele a Deus. Mas, irmão, sabe o que eu entendo aqui? O Pedro dormiu porque ele tinha uma certeza. Deus está comigo. Ainda que eu estou jurado de morte, ainda que amanhã é o dia que já vão me matar, mas eu vou dormir porque eu sei que Deus está comigo. Deus vai me livrar de algum jeito aqui, Ele vai me livrar, não sei como. Estou com 16 soldados à minha volta, não sei como sair daqui, mas Deus vai me dar um jeito de sair daqui. É igual eu estava contando, né? Eu já contei algumas vezes aqui, tem irmãos que já ouviram, sempre tem gente nova, às vezes não ouve, mas eu estava contando hoje aqui também. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, né? Quando eu cheguei a primeira vez, eu lembro que eu fui num culto de sexta-feira, dia de libertação, aí o pastor estava lá dando culto, fez a oração, irmão, e por incrível que pareça, eu lembro que eu cheguei, eu já contei aqui, estava com uma pedra no rim, a coisa estava séria, muita dor no abdômen, não aguentava de dor, e era uma coisa um pouquinho mais complicada. Eu lembro que quando eu fui ao médico, o médico falou assim, ó, seu caso é um pouco mais sério, né? Você vai ter que passar por uma cirurgia, e é um pouco mais séria essa cirurgia pode trazer uma sequela. E quando ele falou isso, irmão, aí o desespero veio, como quem diz, a gente vai, foi igual aquela mulher do fluxo de sangue, gastamos recursos com tudo que pôde, aí depois viu que não tinha mais recurso, para onde que eu fui? Para a igreja. Aí cheguei na igreja, o pastor deu a palavra, e na hora da oração, irmão, por incrível que pareça, ele fez a oração, e na hora do culto ele fez a oração repreendendo a pedra do rim. Eu ordeno agora que essa pedra no rim saia. E na hora que ele orou, foi interessante que eu falei assim, glória a Deus, eu tomo posse. Estava começando na igreja. Aí depois que ele orou, acabou o culto, irmãos. Eu fui lá no finalzinho, fui até ele, falei, senhor pastor, tudo bem? A palavra foi boa, o culto foi bom, mas olha, eu queria que o senhor orasse, porque eu estou com um problema sério de pedra no rim. A resposta dele para mim foi a seguinte, ele falou assim, olha, você observou que eu orei, repreendendo a pedra no rim? Eu falei, observei, pastor. Ele falou, então, eu não vou orar de novo. Você crê na oração que eu fiz? Eu falei, creio, pastor. Você crê no poder de Deus? Creio. Crê no nome de Jesus? Creio. Então você só precisa daquela oração que eu fiz, eu não preciso orar de novo. Você só precisa crer naquela. Você crê naquela? Eu falei, creio, pastor. Então pronto. Irmão, e aí o tempo foi passando, aí essa palavra foi remoendo no meu coração, essa oração que ele fez foi remoendo, foi mexendo comigo, e veio a fé. E quando veio essa fé no coração, irmãos, eu tive a ousadia de chegar até o médico, fui ao médico, falei, doutor, vem aqui porque eu preciso conversar algo sério com o senhor. E com dor ainda no abdômen. Já tinha amenizado, mas com dor ainda. Falei, doutor, estou precisando de pedir uma coisa para o senhor. Falei, olha, eu quero fazer um novo exame do rim, porque eu não tenho mais pedra no rim. E estava com dor. Ele olhou para mim e falou assim, Ronaldo, isso não é brincadeira não, Ronaldo. Isso é coisa séria. Você não pode ficar gastando assim não, não é assim não. Eu falei, não, doutor, pode fazer um exame. Eu não tenho mais pedra no rim, eu estou curado. O senhor não entende muito bem, o senhor entende da medicina, mas o que eu entendo o senhor não entende. Pode fazer o exame lá, que vamos fazer um novo exame. Ele falou, Ronaldo, mexe com isso não. Seu caso já é sério. Eu falei, doutor, vamos fazer um novo exame. Aí, olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim, tá bom, já que você quer sofrer 2 vezes, né, você já sofreu no primeiro exame, você quer sofrer 2 vezes no segundo exame, então tá bom. Vamos fazer um outro exame. Aí fez. Aí quando fez esse exame, quando veio, ele foi pegar meu exame, ele olhou assim, pegou um papel, olhou, falou assim, não, não é esse exame que eu quero o exame do Ronaldo. Aí a moça lá falou assim, não, mas esse exame é o dele. Não, isso aqui não pode ser o dele, isso aqui está dizendo que ele não tem a pedra no rim. Falou, não, é esse mesmo. Falou, não, não é esse exame, é. Aí eu lembro que eu estava ouvindo aquela cena e comecei a rir, né? Comecei a rir, aí ele ficou meio bravo, porque eu comecei a rir com a situação, né? Ele olhou e falou assim, Ronaldo, agora quem quer um outro exame sou eu. Falei, vamos embora, doutor, pode fazer 3, 4 mil, pode fazer 1 milhão, que agora está constado, já estou curado já. Aí quando ele fez o terceiro exame, quando ele olhou, ele pegou e falou assim, não sei o que aconteceu, realmente você está curado. Realmente não tem mais nada para eu fazer. Você está curado. Irmão, mas o que eu quero te mostrar com esse testemunho? Que quando eu recebi a primeira oração, eu tomei posse, mas quando terminou o culto, o medo voltou de novo. Ou seja, veio aquela coisa assim, será que Deus está comigo? Eu estou com essa pedra aqui, Deus será que está comigo mesmo? Eu voltei lá para pedir oração, porque no meu entender, Deus não estava comigo.
Mas por que não estava? Porque eu ainda não tinha assumido um compromisso de estar com ele. Mas depois que Deus fez essa obra, irmão, aí eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou estar com Deus. Ele vai estar comigo, mas ele vai estar mas primeiro eu vou estar com ele. E aí, a partir dali, eu comecei a estar com ele. E aí eu lembro que teve uma outra vez, eu contei aqui hoje também, eu lembro que teve uma vez eu trabalhava numa fábrica, e eu lembro que nós fizemos um serão, né, num serão num dia de sábado, e foi até mais tarde, até a noite. E o lugar onde eu trabalhava é um bairro assim, muito visado, é um bairro assim, mais nobre e muito visado. E nisso, irmãos, estava meio deserto. Eu lembro que um rapaz chegou para mim, eu estava no ponto do ônibus, ele chegou quando veio, ele falou assim, passa tudo que você tem agora. Chegou, não sei se ele estava com a faca, eu não lembro com o que ele estava. Eu só estava com a carteira e com o celular. No desespero, eu fiquei tão desesperado na hora que eu só passei o celular e saí correndo. E na hora que veio aquilo ali, eu estava meio temeroso, mas eu lembrei dessa palavra aqui do Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Eu lembrei dessa palavra. O rapaz deu uma corridinha, quando veio, ele pegou meu celular e jogou para trás. Ele jogou o telefone para trás. Eu olhei para aquilo, aí na hora, né, olha o entendimento. Eu falei, poxa, me rouba e ainda quebra meu celular, né? Pensei comigo isso. Aí quando eu fui até o celular, irmão, quando eu peguei, não tinha um arranhão no celular. O celular não quebrou, irmãos. Ou seja, eu lembrei dessa palavra novamente. Mas o que eu quero te mostrar, irmãos? Depois que eu passei a estar com Jesus, eu entendi que até no assalto Deus estava comigo, irmão. Ainda que ele permitiu. Às vezes a gente pergunta assim, pastor, se Deus está com a gente, Deus permite? Às vezes permitiu eu passar por um assalto. Talvez teve irmãos que já passou por uma experiência dessa, permitiu você passar por um assalto. Talvez permitiu, pastor, se Deus está comigo, Deus permite eu ir até uma mesa de cirurgia? Permite, às vezes Deus permite. Mas lá na mesa de cirurgia, Deus está com você, irmão. Diga glória a Deus. Se você está com Ele, Ele vai estar com você lá na mesa de cirurgia. Né? Como eu disse, talvez teve irmãos que já passou por essa experiência ruim de ser assaltado. Meu irmão, Deus permite, mas mesmo nisso, meu irmão, Deus é conosco. Se você é com Ele, Deus é com você também, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, o Pedro conseguiu. Por que ele conseguiu dormir? Por que ele conseguiu tirar um cochilo no meio dos soldados? Porque ele sabia, Deus está comigo. Tinha a oração da igreja, mas isso não foi a chave principal. A chave principal é porque ele sabia, Deus está comigo. Diga glória a Deus. Irmãos, último texto aqui, eu prometo, nós vamos ler mais um texto. Volta um pouquinho para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, diz assim, texto conhecido também. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Conhecido nosso também. Né? Você vê que Jesus pede aos discípulos para entrar no barco, passar para outra margem, e quando eles passam ali para outra margem, veio um temporal de vento. E a Bíblia diz que Jesus estava no barco. Só que Jesus estava no barco fazendo o quê, pessoal? Dormindo. Você vê que Jesus estava tranquilo ali. Mas quando vem ali o vento, né, quando vem aquela tempestade de vento, os discípulos ficaram apavorados. Não sei se é o Mateus ou se é o Lucas, tem um deles que chega a dizer que a água vinha por cima do barco. Ou seja, o que faz um barco afundar não é o balançar dele, mas é se entrar água. Aí quando começou a entrar água, eles começaram a ficar atemorizados. Eles foram lá na popa do barco, chegaram lá, bateram lá, falaram, Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Eu estava falando aqui hoje para os irmãos, quem de nós um dia não fez isso? Que às vezes no meio de uma luta, bateu aquele desespero, você não chegou para Deus e falou assim, ô Jesus, você não se importa que eu pereça? Ô Jesus, não está vendo a luta no meu casamento, o senhor não faz nada? Ô Jesus, espera aí, o senhor não está vendo aí que está havendo uma demissão em massa, o senhor não faz nada? Quantos de nós que às vezes no desespero, nós fomos lá na popa do barco e falar, Jesus, e aí, o senhor não vai fazer nada? Irmãos, e aqui os discípulos, né, veja, foram lá acordar, eu estava até brincando aqui hoje 7 da manhã, eu fico imaginando Jesus aqui. Jesus está lá na popa dormindo, eles acordam Jesus, aquele vento, eu imagino Jesus até meio que espreguiçando, bocejando, e quando vê Jesus vai, levanta, mar, vento, aquieta-te, e quando vê, para tudo assim, os discípulos olham para ele, mas que é isso? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu penso que outros países devem ter pensado assim, poxa, com boca de sono, lá bocejando, repreendeu o mar, e a gente acordado aqui não fez nada? Irmão, a palavra de Deus, ela nos diz lá em João 14, 12, que aqueles que creem no Senhor fará as obras que Ele faz e obras ainda
maiores. O que eu quero trazer para nós aqui, irmãos? Às vezes, quando a gente teme se Deus está conosco ou não, a gente acaba transferindo uma responsabilidade nossa para os outros. Às vezes, uma coisa que nós temos que fazer, a gente transfere para os outros. E tem mais, aqui, muitas vezes, a gente pega numa responsabilidade, uma coisa que eu e você temos que fazer, a gente transfere para Deus. Como quem diz, Deus, o senhor não vai fazer, não? E às vezes é a gente que tem que fazer. Né? Igual um exemplo aqui, eu gosto de ilustrar situações assim, só para ficar fácil o entendimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele alerta, né, que o homem e a mulher, por exemplo, vocês estão convivendo juntos. Ele diz, é melhor você casar do que abrasar. Né? O apóstolo Paulo fala isso. Então, peraí, se é melhor casar, né, se a palavra já me mostrou que é isso que eu tenho que fazer, meu irmão, quem tem que começar a resolver essas questões é quem? Não sou eu que tenho que resolver isso? Sim ou não? Meu irmão, Deus não vai descer aqui para chegar lá e falar assim, olha, chegar lá no cartório e falar, eu sou juiz, eu sou Deus, e eu vou fazer aqui, ó, eu vim aqui para marcar o casamento do João e da Maria. Vim trazer o nome dele e dela. É Deus que vai fazer isso para nós, irmãos? Não, é o homem que tem que fazer, ué. Somos nós. Só que quando a gente está temendo algo, quando vem, às vezes, o vale da sombra da morte, a gente temendo algo, muitas vezes a gente quer transferir a nossa responsabilidade, às vezes até para Deus. É coisa que eu tenho que fazer e eu quero que Deus faça, e é eu que tenho que fazer. Irmão, aqui os próprios discípulos não tinham nem necessidade de acordar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Não tinha necessidade de lá acordar ele. Ele estava no barco, ainda quis dormir, mas estava lá, velho. Meu irmão, naquele vale de sombra da morte, Jesus estava lá, diga glória a Deus. Bastava um dos discípulos falar assim, ô vento, ô mar, aquieta-te aí, está repreendido. Bastava um fazer isso que resolvia a situação. Mas veja, irmãos, que Jesus estava lá. Mas aí o vento veio, balançou, você vê que o medo veio. E uma coisa que eu não falei aqui, mas no culto passado eu falava aqui, você pode observar que Pedro, enquanto Jesus esteve em carne, você vai ver que o Pedro era alguém meio sonolento espiritualmente falando. Você vê que o Pedro, por exemplo, né, você vê que o Pedro teve um monte de coisa, ele negou Jesus. Né, o Pedro cortou a orelha lá do soldado do sumo sacerdote. Você vai ver que quando Jesus se apresentava para orar, Pedro estava dormindo. Você vê que espiritualmente falando, o Pedro só deu uma despertada depois da crucificação. Aí Pedro deu uma despertada, mas você vê que espiritualmente falando, ele dormia um pouco. Irmãos, e às vezes, infelizmente, tem muitos de nós que às vezes a gente dorme ainda. Jesus está conosco, mas volta a dizer, às vezes o que faz a gente temer é por quê? Porque a gente talvez não está com Deus como deveria. Eu falava aqui hoje, irmão, talvez quem sabe, irmão, às vezes eu falo isso aqui com você, não é para apontar o dedo, não é para te acusar, não, mas é para te mostrar algo que talvez você não está vendo. Às vezes tem gente que está tanto tempo, irmão, está tanto tempo, eu quero que Deus seja comigo, mas a palavra de Deus mostra a importância, por exemplo, de se batizar, e a pessoa não quer saber de se batizar. Ela quer que Jesus esteja com ela, mas ela não quer estar com Jesus no batismo. Às vezes tudo que a pessoa precisa é fazer algo, irmão, ela precisa estar com Deus. Espera aí, a palavra mandou batizar, então tem que batizar isso. Talvez está muito tempo ali, muito tempo servindo a Deus, congregando, buscando, mas às vezes a pessoa não toma essa decisão, e aí ela fica naquela coisa, pastor, estou passando uma luta, não sei se Deus é comigo, será que Deus é comigo nisso aqui? Irmão, e na verdade, a gente pensa que Deus não é comigo, mas na verdade é nós que não estamos sendo com Deus. Veja que eles estavam com Jesus, mas eles não se sentiam com Jesus. Né? Veja que eles tinham Jesus lá, mas não sentia isso. Mas faltava eles estarem com Deus. Aí você vê que depois que Pedro entende isso, aí lá em Atos dos Apóstolos, meu irmão, é um milagre atrás do outro, é uma conversão atrás da outra. Mas por quê? Porque aí o Pedro entende, agora eu estou com Jesus. E se eu estou com ele, ele vai estar comigo também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para fechar a mensagem aqui, só para citar uma outra coisa aqui. Quando Jesus se levanta e repreende o mar, repreende o vento, Jesus fala para eles o seguinte, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, irmãos, Jesus, quando ele diz assim, ainda não tendes fé, ele está dizendo o seguinte, peraí, vocês não estão vendo que eu estou aqui no barco com vocês? É só vocês fazerem o que tem que ser feito, aquilo que vocês aprenderam comigo. É só fazer aquilo que eu já falei que vocês podem fazer, eu já falei que vocês vão fazer iguais e vão fazer maiores. É só fazer, só que vocês não têm fé ainda para fazer isso? Não tem fé para repreender um vento? Às vezes a gente olha, eu falava aqui hoje, às vezes tem pessoas que olham para nós e pensam assim, não, mas isso aí é o pastor que faz. Meu irmão, diante de Deus nós somos todos iguais. O pastor consegue repreender o mal, mas você também consegue. Se você estiver na posição com Jesus de verdade, estiver certinho, você consegue repreender o mal também, meu irmão. Você não depende de um pastor para repreender para você, não. Você mesmo faz. Você não depende de um pastor, pastor, faz isso aqui para mim. Não, você mesmo faz. Mas às vezes, irmãos, por que a gente sente esse medo? Por que às vezes a gente sente esse medo? Eu não sei se eu consigo repreender o mal, eu não sei se eu consigo orar e combater uma doença, eu não sei se eu consigo orar e combater uma crise conjugal. Às vezes a gente pensa assim, por quê? Porque talvez não estamos com Deus como deveria. Então, que hoje, a mensagem hoje, se eu fosse concluir, dar um título à mensagem esteja com Deus como se deve, que Ele vai estar com você também, em nome de Jesus.
Irmãos, e última coisa aqui. Aí Jesus fala, por que sois tão tímidos? Quando ele fala do tímido aqui, ele não está dizendo daquela... Porque, por exemplo, tem aquelas pessoas que, por exemplo, que, né, é mais quietinha, mais calada. Né? Deus não é contra uma pessoa que às vezes é mais calada. Né? Tem aqueles que, por exemplo, é bom, né? É bom de fazer amizade, conversa, tem facilidade para conversar, se enturmar, mas tem aquele que já não é. Faz parte, é personalidade. Mas o tímido que ele está querendo dizer aqui, ele fala de pessoa covarde e medrosa. E às vezes, por que isso vem, irmãos? Porque talvez a gente não está com Deus como deveria. E aí, irmãos, se a gente não estiver com Deus, voltando, né, não precisa abrir lá de novo, mas lembrando de 2 Crônicas 15, o Senhor estará convosco quando vós estiverdes com Ele. Aí Ele vai estar. Se você está com Deus ali, meu irmão, você está em oração, você está meditando na palavra, você está cumprindo, você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai ser com você em qualquer momento. Você vai, como eu disse, você vai passar por alguns momentos, você vai pensar assim, como é que eu vou sair disso? Você não sabe como vai sair, mas você sabe que Deus vai te tirar dali. Diga glória a Deus. É o exemplo de Atos 12, como nós lemos lá. Como que Pedro ia sair daquela prisão? Cercado por 16 soldados. Como? Qual a solução que nós podemos apresentar num caso desse? Não tinha. Mas você vê que o Pedro dormia, é óbvio que os soldados devem ter dormido também. O anjo foi lá, visitou, né, arrebentou a algema, abriu a porta e o Pedro saiu. Você vê que Deus deu um jeito e tirou ele de lá. A mesma coisa vai ser conosco, irmão. Às vezes você não sabe como Deus vai tirar, mas você tem que crer, Ele vai tirar. Não sei como, mas Ele vai tirar em nome de Jesus. Então, irmãos, a palavra para nós hoje é essa. Meu irmão, a gente precisa estar com Deus. Igual como eu estou dizendo, tem gente que está temendo, um espinhozinho no pé está temendo. Ai, meu Deus, entrou uma ferpa no meu pé aqui, sei lá, acho que eu vou ficar sem pé. Está temendo, mas está temendo por quê? Porque às vezes não está com Deus como deveria. Esteja com Ele. Se você estiver com Ele, irmão, você vai ver que Ele vai estar com você todo momento em nome de Jesus. Meu irmão, Ele vai dar a vitória. Às vezes em coisas improváveis, em coisas impossíveis, você vai poder dizer assim, olha, não sei como isso aconteceu. É como eu mesmo disse para você. Não sei como que aquela pedra no rim desapareceu, irmão. Não tinha como. Aos olhos humanos não tinha como desaparecer. Mas desapareceu. Deus arrancou ela daqui em nome de Jesus. E hoje eu estou aqui, ó, ministrando para você. Então, irmãos, toma posse. Pode aplaudir Jesus, que Ele merece. Mensagens que amparam